A SMV é um evento realizado pela Clint com parceria do Triple Inovação, da Pessoalize e da Nelway. Nós queremos fazer a sua empresa vender mais. E para isso nós criamos a Semana de Marketing e Vendas. Uma semana de muito conteúdo que vai ajudar a evoluir o seu negócio no digital. Então se prepare para receber muitos insights e aproveite a palestra. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para uma super entrevista, agora com a Daniele Teixeira. Eu sou a Euriale Voidela, todo mundo me conhece por Euri, e eu vou pedir gentilmente para que a Dani se apresente um pouquinho e conte um pouco da sua história de Customer Experience, que é um tema que está super relevante na moda agora. Eu quero cumprimentar a nossa audiência, né? Agradecer por estarem aí assistindo a gente nesse momento de troca, que é sempre muito rica, né? Como a Euri já me apresentou, eu sou a Dani Teixeira, eu trabalho hoje na Remessa Online, que é uma plataforma de remessa internacional. E venho desse mercado de experiência do cliente há mais de 16 anos. Acredito que aqui no Brasil a gente começou a se falar muito nos últimos anos, né, de Customer Experience, mas era uma coisa que já vinha sendo ensaiada ali, acredito que desde 2008, 2009, com outro nome, né. Eu passei por algumas plataformas, né, de e-commerce, e a gente ensaiava-se muito pensar no cliente como o centro do nosso negócio, né? Mas agora isso está cada vez mais latente e a gente vem trazendo cada vez mais estratégia e aprendizado do que a gente vê o mercado fazendo, tanto dentro e fora do Brasil, para as melhores práticas aí no tocante à experiência do cliente, né? Então, tenho bastante experiência com o cliente e nos últimos 6 anos a gente tem se dedicado cada vez mais para o Customer Experience, né, que é essa cultura centrada de fato no cliente. Bacana, e esse é um ponto, né, comentando o que você falou, é um ponto muito importante, que as empresas estão entendendo de fato a importância de prover com uma experiência do cliente satisfatória, de entender o seu consumidor e, de fato, ter uma cultura centrada neste consumidor. Então, é muito importante esse tema. As empresas estão entendendo este movimento e agora estamos na fase de como fazer este movimento. E aí eu já puxo o gancho para a primeira perguntinha, né? Em relação à compra e venda do produto, como que fica o CX, o Customer Experience, a experiência do cliente quando a gente coloca um processo de compra, de jornada deste consumidor? Falando exatamente disso, né, de Customer Experience, do ponto de vista de experiência mesmo, é o conjunto de percepções que o cliente tem da sua marca, né? Então, isso é o Customer Experience, durante toda a jornada dele, as interações que ele faz antes e após a conversão, seja para compra, seja para contratação de um serviço, né? Então, o Customer Experience, ele é muito mais amplo, né? Ele compreende toda a jornada do cliente, pré e pós-compra. Por isso que é um pouco diferente do que a gente falava de suporte tradicional. Muito bacana. E puxando agora, né, você comentou o suporte tradicional. O que tem de diferente no Customer Experience? Quais são esses diferenciais? O que a empresa necessita ter de competitividade de mercado para que ela realmente se diferencie para este consumidor? Como o próprio nome já diz, né, o atendimento, o suporte ao cliente é uma ponta de contato. Algum momento que o cliente precisou falar com a sua marca, normalmente isso acontece antes, né, da compra ali, ou de repente de uma necessidade pontual, e aí ele se contata você, tira aquela dúvida e pronto. Já o Customer Experience, ele é uma determinação um pouco mais ampla, né? Porque ele pensa em todas as etapas da jornada do cliente, né? Todas as pontas de interação. Como que o cliente vai ver uma mensagem minha no meu site, como que aparece um pop-up para ele, e depois, quando ele tem uma necessidade, como que eu me relaciono com esse cliente. Então, ele é um conjunto muito mais amplo, né,
de percepções, né, de pontos de contato e de uma estrutura voltada mesmo para esse cliente. Já o atendimento, ele sana aquela dúvida, ele tira aquela dúvida e zera ali. Então, ele não pensa na jornada do cliente de uma forma tão contínua, né? Por isso que o Customer Experience tem se tornado cada vez mais um diferencial das empresas, né, que usam e trazem isso para o dia a dia. Muito importante um ponto que você colocou, que é ter a jornada mapeada em todos os pontos. Isso traz a oportunidade para que a empresa ela consiga ter as oportunidades visualizadas, né, por todos os seus colaboradores, sem ter os silos dentro das empresas, as oportunidades. E quando falamos das oportunidades, nós falamos também de encantar o consumidor, de ter esse consumidor fidelizado. E dentro dessa jornada, qual que é a melhor maneira de fidelizarmos esse consumidor? Quais são os melhores touch points para que seja feita uma pesquisa, por exemplo, de NPS, de CSAT? Como que isso se junta ao Customer Experience? A gente costuma dizer que não é magia, né? Não tem mágica em nada disso. Não tem magia. Não tem magia. Não é com magia que você vai fazer um bom atendimento, né? Mas, claro que é com um bom atendimento que você faz mágica. Então, é muito esse alicerce que a gente traz, assim. O primeiro de tudo é satisfazer o seu cliente, entender o que o seu cliente quer, o que ele espera de você. Aí você faz o básico, né? Entrega o que ele espera, né? E depois a gente busca, de fato, o diferencial, né? Exceder aquela expectativa dele. Então, eu costumo dizer que os detalhes fazem muita diferença, né? Tente encantar o cliente pelos detalhes, né? Traga momentos, wow moments, que a gente costuma dizer, né? Aqueles pequenos momentos em várias etapas ali da jornada, porque ele, no contexto geral, ele traz um saldo positivo. Mas a gente não consegue fazer nada de diferente se o meu básico não está sendo feito. Então, basicamente o que o cliente espera de ti, né? Ele comprou o seu serviço, ele comprou o seu produto, o que ele espera de ti? Que o seu produto, que o seu serviço chegue no prazo com um preço justo e que tenha qualidade, ponto. Então, o básico já foi feito. Então, a partir dali, a gente procura pequenos detalhes que vai te trazer laços, né? Vai criar um vínculo afetivo, né? Com essa marca, né? Porque hoje o cliente ele não se relaciona mais com o seu produto, ele se relaciona com a sua marca, né? Por isso que a fidelização ela é tão importante, né? Tem um peso muito maior, né? Aí, quando eu falo de detalhes, sei lá, a música que o seu cliente escuta na hora quando vai ligar para você. Que música que é essa? É uma música acolhedora? Ou é aquela música do gás que toca e irrita a pessoa quando está ouvindo, né? Qual que é a música que ele escuta para sair, né? Você diz para ele que é importante ele valorizar, ele dá a momento de experiência, né? Ele dá a opinião dele em relação ao seu atendimento e use também aqueles insights. Aí você falou muito de NPS e CSAT, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais coletar a opinião desse cliente, né? Então, ele te deu uma opinião, não engaveta aquela pesquisa e guarda ali no cantinho, né? Se você fez uma NPS, você deu oportunidade para ele expressar, usa o que ele te trouxe como insight e promova mudanças dentro da sua empresa. Tudo que for possível fazer, que for para melhorar a experiência do cliente, a gente precisa trazer isso para o dia a dia e criar ações, né? Melhorar nossos processos para que comportem aquela expectativa do cliente, né? Não é só pesquisar e guardar aquilo, né? Acho que é muito relevante quando a gente pensa no que eu posso fazer de diferente a cada atendimento que vem. Pensa que a maior parte dos clientes, ele só vai ligar para você se ele teve uma necessidade mesmo. Ele não liga só para dar um oi, né? Então, ele tem uma necessidade ali. Tem cliente que vai falar com você uma vez por ano. Como é essa primeira vez por ano, ou essa única vez por ano que ele fala com você? Precisa, de fato, ser diferente. E se é um assunto mais delicado, uma necessidade que a gente não está atendendo, a gente precisa aprender com aquela necessidade para que aquele problema não aconteça de novo com outros clientes, ou nem mesmo com aquele cliente, né? Então, acho que a questão de fidelização está muito ligada ao quanto a gente usa os insights que o cliente traz e aplica no nosso dia a dia para a evolução do nosso negócio. Bacana. E esses insights, eles são riquíssimos para a marca, de novo, entender esse consumidor, conhecer esse consumidor com mais profundidade e como que nós alinhamos esse conhecimento das pesquisas, né? Você comentou sobre o fechamento do loop, então não guarda a pesquisa,
faz a pesquisa, retorna para esse consumidor, faz a devida tratativa, faz a pesquisa mais uma vez, acompanha se houve uma melhoria. Então, qual é o fechamento de loop, qual é o plano de ação, quais são as oportunidades, como que vai ser aprimorada essa experiência do consumidor. E quando a gente fala de aprimoramento de experiência do consumidor, estamos falando do atendimento personalizado. Obviamente, como você falou, precisamos ter o básico muito bem feito, isso já é um ponto muito importante, mas como, além de fazer o básico, como personalizar a experiência desse consumidor de uma forma que ele fique encantado, de uma forma que ele tenha uma experiência satisfatória e que ele permaneça com a nossa marca, recomendando ela para amigos e familiares. Como personalizar, Dani? Acho que o primeiro passo, quando a gente fala de segmentação, a gente volta lá atrás no começo da nossa conversa, né, Yuri? Primeiro é conhecer o cliente. Se eu sei o que o meu cliente quer, quem é o meu cliente, é o meio caminho andado para começar a personalizar, né? E aí, quando a gente fala de jornada do cliente, a gente também tem um outro passo importante, né? Quais são os momentos que eu vou ter de contato com esse cliente para trazer isso cada vez mais personalizado. Então, quando a gente tem essas duas informações e junta as duas, a gente consegue fazer uma segmentação. Eu consigo trazer contatos por grupos de clientes, por perfis de clientes, né? Por tipo de produtos que esse cliente compra, por tipo de serviço que esse cliente consome. Então, a gente precisa juntar uma série de práticas ali, né, desde o mapeamento, conhecimento do cliente, para a gente começar a segmentar. Então, aí eu consigo dar uma experiência personalizada, porque não adianta oferecer um serviço, oferecer um produto para o cliente que não tem interesse. Então, quem é o público que eu quero atingir? E aí a gente consegue personalizar. Essas pontas de contato, né, a gente fala muito do atendimento, do autoatendimento, a gente dá a oportunidade para ele se atender, mas quando ele precisa falar conosco, o seu analista, né, a pessoa que está ali na linha de frente, precisa saber com quem que ele está falando, né, há quanto tempo esse cliente está na sua base, de quanto em quanto tempo ele volta a falar com você. Isso tudo são ferramentas, né, são insumos importantes que nos ajudam a personalizar. E aí a gente cria, de repente, uma régua de CRM, né, que toda empresa traduz isso muito no dia a dia, né, que seja adequada, com base nessa segmentação que a gente tem. Então, você vai impactar exatamente o público na necessidade que ele tem. E aí começa a fazer sentido para ele. Porque se a gente traz uma comunicação muito generalista, né, Uri, o que você falou, se não tem personalização, se o cara não se sente único, ele não vai criar vínculo com a sua marca. Então, ele precisa perceber que você o valoriza, que você sabe quem é ele. Ele tem que perceber que a gente valoriza tudo que ele traz de insumo ali, né? Que ele não vai ter que repetir sempre a mesma história, porque aquilo ali está registrado e a gente sabe com quem está falando. Então, são pequenas ações para o cliente, né? Assim, que demonstra o quanto que a empresa o respeita e o quanto que a empresa sabe com quem está lidando ali. Então, esse tipo de ações fortalece cada vez mais esse vínculo de personalização. Mapeamento de jornada, entender quem é o cliente, né, e trazer realmente ele no momento adequado e trazer a comunicação adequada no tom adequado com esse cliente. Muito importante esses pontos. E falando um pouquinho de atendimento, né, você comentou lá também no início da conversa, o suporte técnico, o atendimento, e aí para colocarmos uma pimentinha aqui na nossa conversa, né, suporte é CX, CX é suporte SS, que são dúvidas e são questionamentos que a gente vê aqui, uma série de profissionais e algumas polêmicas. Então, o que você considera e como é que você separa essa sopa de letrinhas? É sempre um assunto muito latente, aquilo que você falou, né? Muitas empresas hoje querem aplicar um modelo de CX, muitas empresas querem aplicar um modelo de CS, né? Mas não sabe como fazer porque basicamente não entende o conceitual do que cada uma delas, né? Então, como que eu vou definir se eu tenho um CX, se eu tenho um CS, se eu tenho um suporte, se eu tenho atendimento, o que eu tenho aqui? Eu acho que é importante a gente voltar no início da conversa mesmo, assim, parar um pouquinho e pensar o que eu tenho aqui na minha empresa. Então, se o seu atendimento, né, se o seu modelo de suporte ao cliente é aquele que é pontual,
e não gera insumo, não gera inteligência, não tem um processo ali de melhoria contínua por trás, então provavelmente ele está ali dentro de suporte ou dentro de atendimento, que é uma coisa que é mais pontual. Fui lá, sanei a dúvida, resolvi o problema e ponto. Agora, se eu faço um mapeamento de todas as pontas de contato que esse cliente tem com a minha marca, né? Se eu me preocupo como que meu site está disponível, se eu me preocupo como que a minha central de ajuda está disponível, se eu me preocupo como que o blog está lá para ele, como que ele fala no meu chat, qual tipo de comunicação que chega, e depois os insights que ele vem me trazendo, a gente vai trabalhando num looping ali para trazer melhoria contínua, aí sim a gente está falando de CX, né? Porque a gente pensa na experiência do cliente como um todo, e não só numa parte do contato que ele tem, numa parte da experiência. Então, acho que a definição mais clara que eu traria para vocês, né, de CX, é justamente esse, o quanto que eu uso e acompanho o cliente do início ao fim, para no final ele ter aquilo que ele precisava, né, o produto dele, a experiência dele atendida da forma que ele gostaria. Bacana. Muito importante as colocações, é uma dúvida, como você falou, bastante latente, e falando da jornada como um todo, né, esses passos, conta pra gente quais seriam alguns passos, né, 5, 10 passos, para prover uma experiência, né, conta um pouquinho sobre algumas dicas para as empresas que querem adotar uma boa experiência para o consumidor, um bom fluxo de jornada, por onde elas começam? Como que são esses passos? Eu acho que primeiro é isso que a gente falou, né? Saber que o Customer Experience não é só o atendimento ao cliente, né? O atendimento chat, telefone, e-mail, WhatsApp, enfim, as pontas de contato que você tem. Não é só prestar esse atendimento. Então, a gente faz um passo atrás. Primeiro, a gente entende o nosso cliente, né? Através do mapeamento de jornada e outras ferramentas que a gente tem ali para saber qual o público que eu tenho, qual que é a expectativa dele em relação à minha marca, o que ele espera da minha marca, o que ele espera quando ele faz um atendimento comigo. Então, esse é o primeiro passo, saber com quem eu estou falando, para quem que eu vou falar, porque daí eu consigo trazer a comunicação adequada, trazer disponível no site, enfim, na minha loja, a comunicação da forma que a gente precisa trazer para aquele cliente, né, e o produto também de acordo com a necessidade. Depois, eu acho que essa cultura de pensar no cliente, né, trazer essa importância do cliente para o negócio, ela tem que ser muito cultural, né, ela tem que vir de cima para baixo. O C-Level, né, a diretoria da minha empresa, entende que o cliente é realmente o centro do meu negócio, então a gente passa por essa etapa mesmo, e isso precisa cascatear, né, então vem de cima para baixo, então a gente traz o cliente para o centro do negócio, torna isso natural dentro da empresa, né, e a gente mantém isso de uma maneira muito mais fluida, então todo mundo aqui já sabe que o cliente é o centro do negócio, então vamos voltar a nossa atenção para o cliente, então são os 2 primeiros passos que eu diria que são mais importantes para a gente chegar ali naquela busca de uma experiência diferente. E aí, mantendo a simplicidade inicialmente, que é o básico, entregue o básico que o cliente precisa, né, com personalização, com proximidade, e a partir daí a gente busca o uau. Então, eu sei com quem eu estou falando, a minha empresa toda, né, todas as áreas de negócio da empresa, a diretoria entende a importância desse cliente, a gente entrega o que ele precisa e a gente consegue personalizar. Então, a partir daí, a gente consegue trazer aqueles wow moments, né? Então, vamos criar uma experiência diferente, ações de encantamento, lembrar de datas especiais, né, trazer algumas questões ali no meio, aqueles detalhes que vão fazer a diferença, né? Aí, tem uma coisa também que eu acho muito importante para uma empresa que quer ser voltada, né, ter uma cultura centrada ali no cliente, é interrelacionar as áreas. Então, como que eu faço equipes multidisciplinares para trabalhar, trazer as mudanças que a empresa precisa, trazer as atualizações que o produto precisa, mas olhar também a necessidade desse cliente. Então, quando a gente tem equipes multidisciplinares, que todo mundo trabalha em conjunto, a gente consegue fomentar ali a comunicação, ela é fluida, todo mundo sabe o que está acontecendo a todo momento, e a gente consegue também trazer a percepção do cliente em relação àquelas alterações, né?
E aí, se a gente precisa fazer algo ou não, dá para fazer monitoramento, né? Você faz teste AB, acompanha, deu certo, multiplica, e por aí a gente vai tendo essas percepções. É um pouco do que você disse, Yuri, desse looping, né? Fazer o que precisa fazer, acompanhar, deu certo, mantém, senão a gente volta, troca. Enfim, essa troca de comunicação, né? Essa equipe trabalhando em conjunto aí, né? Gera muito valor para a empresa. Eu vim de um passado de outras empresas que o produto trabalhava sozinho, tecnologia trabalhava sozinho, marketing trabalhava sozinho, o atendimento, operações, cada um trabalhava ali no seu quadrado, e no final a gente tinha muito ruído. Às vezes acontecia alguma coisa lá que o cliente que avisava para a gente não estava sabendo, justamente porque as equipes trabalhavam muito apartadas. Então, quando a gente começa a ter equipes multidisciplinares trabalhando todas com o mesmo objetivo, a informação ela se dissemina e as coisas ficam mais naturais. E aí você consegue pôr um ponto de percepção de cada um de uma área, e o negócio fica muito mais amplo ali para fazer, né? Dentro de casa, tá funcionando bem, né? A gente investe também em criar laços com esse cliente, né? Como que eu crio laços com o cliente? Volta de novo lá no início, daquela de personalizar, né, a experiência do cliente, né? Como que eu crio laço com o cliente, né? Além de saber do que ele precisa, além de tratar ele pelo nome e outras coisas que a gente sabe, né? A gente precisa ter muita honestidade e respeito. O mais agravante de tudo é não reconhecer quando alguma coisa acontece, né? O cliente valoriza isso também. Quando você tem honestidade e traz para ele o que está acontecendo, né? A gente sempre tem que investir nessa relação próxima com o cliente. E às vezes a gente erra e falar para ele, puxa, errei, agora eu vou corrigir. E eu costumo dizer que todas as empresas têm problemas, né? Até por isso que a gente está aqui, senão a gente nem tinha emprego. Mas o que diferencia, de fato, a empresa da outra é como que ela lida, né, com os problemas. Então, se eu lido com honestidade e com respeito, a gente consegue recuperar aquela experiência do cliente, fazer ele ficar cada vez mais fiel também, né? Tem um outro ponto que, para mim, também é importante, é como que eu recupero um atendimento que talvez não foi o que o cliente gostaria, né? Essa recuperação tem que ser imediata. A gente perceber uma falha, precisa ter ali uma recuperação imediata daquilo. Então, eu tenho uma ação corretiva, vou lá, corrijo o que aconteceu, já retomo o relacionamento com aquele cliente, mas eu também preciso criar processos, né, inteligentes que deem uma atenção especial a um cliente que é especial, que já passou por uma experiência que não foi adequada. Eu preciso criar algum alerta, tem muitas ferramentas hoje que fazem isso, né, criar algum alerta que esse cliente não pode ter problema de novo. Eu crio e acompanho ele ali sempre que ele tiver um ponto de interação comigo. E aí, falando nesse ponto de processos, nada precisa ser escrito na pedra, né? Nada precisa ser escrito na pedra. Então, os processos estão aí, ajudam a gente, né, no dia a dia, na condução das coisas, mas eles podem sempre ser melhorados. Então, eu tenho oportunidade de aprender com alguma coisa que não foi tão bem, ou também no dia a dia, perceber que uma coisa não é tão funcional e mudar o processo sempre que necessário, com a comunicação adequada, enfim, para trazer sempre uma melhor experiência, né? Acho que esses são os passos, assim, que eu valorizo como importantes, né? Eu gosto até de dar um exemplo, assim, da Disney, né, que é o mundo da magia, todo mundo vai para lá e é um mundo perfeito, né, mas a Disney também é uma empresa e não tem magia mesmo, né, é um processo que é muito bem feito, bem ensaiado e executado de uma forma adequada. Então, aí o cliente percebe, por isso que eu digo que é com bom trabalho que a gente faz magia, né. Então, são processos que são bem definidos, que são treinados ali, talvez exaustivamente, né? E aí a gente consegue ter um resultado adequado. Porque não tem receita de bolo, né? E tem que trabalhar bastante. Se você faz um trabalho bem feito, se você entrega bem feito, se você cria um processo bem feito, se você treina bem, o resultado é aquele, né? Então a gente precisa criar processos inteligentes e melhorar sempre que necessário ali para ajustar a nossa necessidade e a necessidade do nosso cliente. Pontos muito relevantes que você colocou, dessas 5 dicas, né, contei 5 dicas aqui, então um dos pontos é ter uma governança centrada no consumidor, então todos os stakeholders, todo o corpo diretivo, é extremamente importante que ele entenda a importância de prover a experiência do consumidor para justamente não só engajar toda a empresa em prol deste
propósito, mas também que ele unifique todos os silos para não ter o exemplo como você deu, né? Produto trabalhando só para produto, o atendimento olhando só o atendimento, a área de desenvolvimento olhando só a área de desenvolvimento. É como unir todos os silos, todos os departamentos em prol de um mesmo objetivo. Então, esse é um dos passos aí muito relevante, que se não tivermos o apoio total do corpo diretivo, toda a cadeia de valor ela pode ficar extremamente comprometida e ficar muito mais difícil de conquistar esse consumidor lá no final. E conta um pouquinho para nós aqui, essa metodologia de CX, ela é aplicável para todo mundo? Todas as empresas podem ter um atendimento? Todas as empresas, independente do porte? O que você acha disso? Eu acredito que sim, independente do tamanho que a empresa tenha, se é grande, médio, pequeno, enfim, ele pode sim aplicar essa metodologia. Porque o cliente, eu costumo dizer também que o seu concorrente não é a empresa do mesmo segmento que faz o mesmo serviço que você faz. O seu concorrente é toda empresa com que o cliente te compara. De repente, ele vai te comparar, sei lá, com a quitanda da rua da casa dele, porque o atendimento é muito personalizado. Então, é um atendimento de CX, né? Você escolhe a fruta, de repente, naquele hortifruti ali perto da sua casa, a pessoa te atende com muita cordialidade, sabe do seu gosto, sabe os produtos que você prefere, sabe os dias da semana que você costuma comprar, ele se oferece para entregar na sua casa. Então, a gente viu agora, nesse momento aí de crise, né, que o mundo inteiro passou e a gente também passou aí de março para cá, agora já tem uma estabilização um pouco diferente aí, mas muita empresa que se destacou, empresas pequenas que se destacaram justamente por valorizar a experiência do cliente, né, por valorizar o Customer Experience, por entender a necessidade do cliente. Então, e eu vou até um pouco mais além. Hoje, né, o cliente, ele se torna cada vez mais exigente, né, não é que o mercado está diferente, é que o cliente agora ele é mais exigente, ele tem muito mais voz, né? Com um celular ele consegue falar da tua marca para o Brasil inteiro. Para o mundo inteiro, Brasil, mundo. Ele vai comentário lá, já foi. Já foi, ele faz isso, e aí ele, né, manda ali uma mensagem e fala de você para o mundo inteiro ali. Então, a força que esse cliente tem, ela é muito maior agora, né? Então, qualquer empresa, ela está apta. E tem muitas empresas menores, Eurico, eu costumo dizer que eles até têm um Customer Experience, mas eles não sabem que tem e chamam de outro nome, sei lá que nome que eles chamam. Mas tem uma experiência muito personalizada, muito próxima, e conhece exatamente quem é o cliente dele, o dia que vai, o dia que não vai, como vai. E ali, quando volta, você sumiu, o que aconteceu? E aí cria um vínculo afetivo ali com aquele cliente, e de fato, um CX, né? Então, qualquer empresa, né, que valorize o cliente, ela tende a se manter mais no mercado e tem espaço para todas elas aí. Bacana, esse é um ponto que você comentou bastante interessante, né? Independente do nome da área, se de fato a área é Customer Experience, se a área é área de encantamento de clientes. Ontem eu conversei com uma empresa que eles trocaram o nome da área era Encanta Cliente, né? Muito legal, mas independente do nome, o importante é ter essa cultura, como você falou, é ter os processos mapeados, entender a jornada, o que eu posso fazer para continuamente aprimorar essa experiência desse consumidor e, de fato, conhecer o consumidor e, de uma forma escalável, a tecnologia pode dar sustentação para isso, né? Num e-commerce pequeno, a gente acaba conhecendo os consumidores, né? Como no exemplo da quitanda, né? Possivelmente, o vendedor, ele conhece todo mundo pelo nome, sabe o que todo mundo compra, quando compra, só que ele não consegue fazer isso para milhares de pessoas, ele consegue fazer isso para um grupo pequeno de pessoas. E aí a gente tem as plataformas tecnológicas que fazem exatamente, né, essa atividade de inteligência para capturarmos essas tendências, padrões de consumo, para que seja escalado em grande escala em todo o atendimento, nas empresas de maior porte, né? Então, independente do tamanho, do segmento, do porte, da localização da empresa, hoje, né, eu super concordo com as suas colocações, é possível prover uma experiência encantadora para o consumidor, né? Esse é um ponto muito bacana.
Bom, Dé, a gente estamos indo para as considerações finais por conta do nosso tempo. O que mais você gostaria de trazer de insights para todo o público que está nos assistindo agora? Qual é o recado que você gostaria de deixar? O recado final que eu quero trazer é um pouco de um resumo do que tudo que a gente falou até agora, né? Primeiro ali, é muito importante a gente aprender com as nossas falhas, né? Porque ninguém é perfeito a ponto de não falhar em algum momento, né? Então, coletar essas expressões de insatisfação do cliente e sempre usar aquilo. Então, mostrar para ele também que você usou, né? Não é só coletar. Agradecer, claro, pelo feedback, mas a gente sempre ter esse looping aí de coletar as expressões do cliente. Mas eu costumo dizer que a gente precisa firmar a nossa área ali de Customer Experience em 3 pilares que são bastante importantes, né? Do esforço. Eu penso muito o quanto que eu faço o meu cliente se esforçar para falar comigo, para consumir meu produto, para consumir o meu serviço. Então, eu sempre volto nesses pontos, assim, a gente faz reflexões, vamos lá, beleza, quanto que eu estou fazendo meu cliente se esforçar? Então, tire o máximo possível de esforço do seu cliente para falar com você. Né? Tira o máximo possível de esforço do cliente para consumir seu produto, tira o máximo possível de esforço do cliente para consumir o seu serviço. Então, se a gente pensar muito, se o cliente precisa se esforçar muito para chegar até a minha empresa, ao meu produto, ao meu serviço, tem alguma coisa errada, né? A gente cria muito pontos de fricção, pode ser que a gente faça ele dropar ali naquela etapa ali da jornada. Então, pense muito no que a gente faz para esse cliente se esforçar tanto para falar com a gente. Depois, também, um outro pilar que eu costumo trazer para a Customer Experience é o fator emocional mesmo, sabe? Como que eu crio vínculo afetivo com esse cliente? Como que eu faço o cliente escolher a minha marca e não aquela outra marca? Justamente aquele exemplo lá da Quitanda que a gente falou. Como que eu faço aquilo num grupo pequeno escalar para um grupo maior, né? Se é com tecnologia, o que eu vou fazer? Então, sempre se desafia a pensar, puxa, como que eu faço esse cliente criar um vínculo emocional comigo? Porque daí, além daquele NPS bom, além daquele CSAT bom, esse cliente ele vai falar de você para outras pessoas, ele vai promover o seu produto, e é o marketing mais barato que a gente tem, né? A gente sabe que quando a gente fala de Customer Experience e de Customer Success e toda essa sopinha de letrinhas que a gente falou aí atrás, não é pensando sim, porque quando você faz um trabalho que você gosta com satisfação, é mais fluido o seu dia a dia, né? Isso para a gente é muito importante, mas isso também gera lucro, né? Porque para recuperar um cliente é muito mais caro do que manter um cliente que você já tem em casa, né? Tem vários estudos aí que, dependendo do segmento de mercado, você vai gastar 5 vezes mais para trazer um cliente de volta ou para adquirir um cliente do que você manter alguém que já está em casa. Então, como que eu faço para eu criar vínculo afetivo com esse cliente? E aí a tecnologia ajuda, e tem muitas outras coisas que ajudam, o seu atendimento ajuda, sei lá, o dia do aniversário, eu mando uma mensagem, não custa nada, é uma programação ali, e ele se sente valorizado, né? Puxa, lembrou de mim. Então, são pequenas coisas, né? São detalhes que fazem muito a diferença. Qual música que eu coloco ele para ouvir na minha hora? Qual que é o tempo que ele tem que esperar para falar no meu chat, né? O quão personalizada é uma mensagem que ele manda no WhatsApp, né? Qual que é o esforço ali daqueles bots automáticos que vão mandando várias mensagens, no final ele não consegue falar com ninguém, nem resolver o problema dele, né? Então, como que eu crio o vínculo emocional, né? E aí, o terceiro pilar é pensar mesmo no sucesso, né? O próprio nome já diz, né? Como que eu faço ele ter o que ele esperava ter quando ele entrou em contato comigo para fazer um serviço. Então, a gente reforçar sempre a experiência do nosso cliente e voltar sempre para aquilo, sempre se questionar, eu estou fazendo ele se esforçar muito, eu estou conseguindo criar vínculo emocional, ele está conseguindo ter sucesso no que ele queria, né, no que ele se propôs a comprar, no serviço, enfim. Então, se a gente fez esses 3 pontinhos aí, quer dizer que a nossa lição de casa está completa ali e entregamos o que a gente precisava ali no final do dia. Bacana. Pontos muito importantes que você colocou, né? O índice de esforço do consumidor, hoje com a pandemia, o consumidor ele está valorizando muito mais o tempo dele. A relação nossa de consumo versus necessidade versus tempo mudou completamente. Então, a gente realmente, eu preciso me deslocar 2 horas de trânsito para ir para uma reunião, se hoje eu descobri que posso fazer perfeitamente, de uma forma produtiva, assertiva, por um meio digital, né? Então, a gente perdia 2 horas para ir para uma reunião, fazia reunião durante 30, 40 minutos e
2 horas para voltar para a empresa. Então, 4 horas de deslocamento no trânsito. Então, essas 4 horas hoje se tornaram outros pontos que o consumidor vai valorizar muito mais, e nós vamos valorizar. Realmente, eu preciso me deslocar para isso? Então, isso transcende para todos os perfis de compra. Então, realmente, eu preciso ir até aquele estabelecimento? Eu posso comprar isso por meio digital? Sim, não. Então, o consumidor descobriu outros caminhos de menor esforço. Lógico que isso não tira a necessidade de alguns consumidores que gostam de pegar o produto, que gostam de sentir o cheiro. Então, mas ele vai muito mais pela experiência de consumo. Então, hoje a gente muda um pouquinho essas relações, e esses insights que você trouxe agora de consideração final foram realmente incríveis. Dani, eu agradeço muito o bate-papo, né, todo o nosso diálogo aqui. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Eu gostei bastante de todos os insights, né, todas as provocações que nós fizemos de CX e atendimento, não é, suporte, que são temas super relevantes para todo o mercado e quem está estudando o tema, e as empresas que realmente querem ter uma centralidade no consumidor. Dani, só para a gente finalizar aqui também, conta para nós e nós vamos colocar aqui também nos comentários das redes sociais como que o pessoal te encontra, tira dúvidas. Fale para nós aqui. Claro, estou super à disposição. Vocês podem me encontrar aí no LinkedIn, o endereço vai aparecer aqui para vocês, Daniele Teixeira. Chama lá no chat e aí a gente troca a figurinha. Acho que essa troca é sempre muito rica. E também no site, né, da Remessa Online, www.remessaonline.com.br. E esses são os meus canais aí de comunicação. Muito obrigado. Vamos trocar mais algumas figurinhas, que o papo foi excelente. Mais uma vez, Dani, muito obrigado pela sua colaboração. Foi realmente incrível. E, pessoal, fiquem ligados nas próximas entrevistas, nos próximos fóruns aqui da SMB, que ainda tem muita novidade pela frente. Tchau, tchau, pessoal. Espero que o conteúdo tenha gerado valor para o seu negócio e que você esteja motivado a crescer. Agora é contigo. Vai lá e faz acontecer. E fica aqui o convite para que você possa conhecer a Clint e as várias formas que nós temos de ajudar o seu negócio a evoluir. Nós somos uma plataforma que conecta as empresas, as agências e consultorias de marketing e vendas. Você entra no site, faz um breve cadastro contando um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital perfeita para o seu negócio. E você não gasta nada com isso. Está precisando vender mais na internet? Nós sabemos como te ajudar.